Polônia intensifica acordo de 6,5 bilhões de euros com tanques sul-coreanos. Em uma tentativa de expandir a frota de veículos de esteira das forças terrestres do país, o Ministério da Defesa Nacional polonês encomendou 180 tanques K2 Black Panther com 81 veículos de escolta da Hyundai Rotem da Coreia do Sul. O negócio vale cerca de 6,5 bilhões de dólares. O contrato foi assinado hoje em Gleiweiss, Polônia, na presença de Władysław, vice-primeiro-ministro, ministro da Defesa Nacional do país, e do ministro da Defesa sul-coreano, An Gil-baek, que está em visita oficial à Polônia. Segundo o plano, os tanques serão fornecidos às Forças Armadas polonesas entre 2026 e 2030. Destes, 116 tanques serão produzidos da variante K2GF, fabricada na Coreia do Sul, e 64 veículos serão adquiridos na variante K2PL, disse o Ministério polonês em um comunicado. Após a produção das 3 primeiras unidades do K2PL em uma fábrica sul-coreana, a indústria de defesa polonesa assumirá a fabricação de 61 tanques restantes desta versão. A Bumar Labed, subsidiária do grupo estatal PGZ, cuidará da produção. As novas unidades serão mais bem equipadas do que as existentes e a produção será lançada no próximo ano. Nos anos de 2028 a 2030, planejamos ter produção nacional em larga escala, disse Władysław durante a cerimônia de assinatura. O mais recente desenvolvimento marca o segundo acordo executivo da Polônia para a compra de tanques K2. Em 2022, o país encomendou o primeiro lote de 180 veículos sobre esteiras. Segundo o contrato quadro, Varsóvia pode adquirir até 1.000 tanques K2S, o que pode torná-lo o principal tanque utilizado pelas forças terrestres do país. O acordo sobre os tanques ocorre após negociações acaloradas entre Varsóvia e Seul sobre os termos financeiros das entregas de armas sul-coreanas contratadas, garantidas pelo antigo governo polonês. Além do acordo quadro K2, o gabinete centrista do primeiro-ministro Donald Tusk herdou vários contratos importantes para a compra de aeronaves de ataque leve FA-50, obuses K9 lançadores Shnumu. A Polônia acelerou os esforços para expandir sua frota de tanques após a invasão russa da Ucrânia, buscando se beneficiar da capacidade de produção em massa da Coreia do Sul e de sua política leniente em relação à transferência de tecnologia. Varsóvia passou a adquirir equipamentos de defesa sul-coreanos em uma escala que a torna a principal cliente de Seul na Europa. Bloqueio chinês pode prejudicar a eletricidade de Taiwan, alerta jogo de guerra. Um bloqueio chinês poderia reduzir tanto a capacidade de geração elétrica de Taiwan que a ilha ficaria incapaz de funcionar. De acordo com simulações de guerra conduzidas por um centro de estudos dos Estados Unidos, a energia é o elemento mais fraco na resiliência de Taiwan contra a coerção, alertou o relatório do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais sediado em Washington. A esmagadora maioria da energia precisa ser importada e, portanto, é vulnerável a um bloqueio. A China poderia complementar o bloqueio com ataques à rede elétrica de Taiwan, como a Rússia fez com algum sucesso na Ucrânia. A produção total de eletricidade pode ser reduzida a 20% dos níveis de eletricidade pré-bloqueio, afirmou o Centro de Estudos. Nesse nível, toda a produção cessará, incluindo chips de computador vitais para os Estados Unidos e a economia global. Essas conclusões vieram de uma série de 26 jogos de guerra realizados pelo Centro de Estudos para testar um bloqueio de Taiwan. Uma opção atraente para Pequim, que oferece a perspectiva de Taiwan concordar em se reunificar com a China sem a necessidade de uma sangrenta e arriscada invasão anfíbia chinesa. Os pesquisadores do centro compararam várias combinações de variáveis em cada cenário, com o cenário simulando 20 semanas de tempo de jogo. Por exemplo, a gravidade do bloqueio da China variou de uma simples operação de parada e busca da guarda costeira chinesa até um esforço militar total que lançou mísseis contra bases americanas e japonesas. Outras variáveis incluem o fortalecimento da infraestrutura taiwanesa e das defesas anti-invasão, a aquisição de navios de carga adicionais para compor os mísseis chineses mais letais, se o Japão escolheria defender Taiwan e se os combates se estenderiam além da zona do bloqueio local.
O relatório do centro admitiu que alguns desses cenários são desinteressantes devido à incompatibilidade de forças. Ninguém poderia duvidar que uma China disposta a embarcar em uma guerra mais ampla contra Taiwan sob pressão poderia cortar completamente as importações para Taiwan. No entanto, assumindo que várias mudanças nas políticas e estratégias de forças dos Estados Unidos, Taiwan e China tiveram um grande impacto nos resultados dos cenários. Por exemplo, um cenário de pesadelo descreveu ataques à rede elétrica de Taiwan e ataques a bases americanas no Japão e em Guam, enquanto os Estados Unidos se abstiveram de atingir bases aéreas na China continental. As forças aéreas chinesas conseguiram se aglomerar em bases aéreas costeiras avançadas sem risco de serem atingidas por ataques aéreos, enquanto o nível de escalada melhorou muito a capacidade de sobrevivência de navios de guerra e submarinos chineses que se abrigaram conforme necessário em portos ou outras áreas imediatamente ao largo, disse o relatório. Nesse jogo, os Estados Unidos e Taiwan perderam 33 navios de guerra de superfície, incluindo 2 porta-aviões e 153 navios mercantes. Com a geração de energia elétrica de Taiwan atendendo a apenas 24% da demanda, o resultado seria não apenas o colapso econômico, mas também a incapacidade de atender às medidas mínimas de saúde e segurança da população. Mas em outro cenário, Taiwan reforçou sua infraestrutura elétrica. Os Estados Unidos adotaram uma postura mais agressiva e um grande número de navios mercantes estavam disponíveis para transportar suprimentos para Taiwan. Nessa interação, as perdas aéreas e navais chinesas aumentaram acentuadamente. Mais navios de carga conseguiram chegar a Taiwan e havia eletricidade suficiente para atender a maior parte da demanda da ilha. Curiosamente, 5 dos 26 cenários eram jogos de jogo livre, onde os jogadores podiam escolher intensificar, diminuir a intensidade ou negociar uma saída para encerrar o conflito, em vez de ficarem presos a um custo de ação. A maioria dos jogadores parecem relutantes em intensificar a situação, observou o centro. No entanto, eles frequentemente faziam pequenas intensificações para sinalizar a oposição, o que respondia com contra-escaladas. Em todos os 5 jogos, as forças navais atiraram umas contra as outras e sofreram baixas. Embora um bloqueio seja terrível para Taiwan, não é impossível. Por exemplo, a capacidade de reunir um grande número de navios mercantes e as circulações necessárias seria a preparação mais importante que Taiwan e os Estados Unidos poderiam fazer, de acordo com o Centro de Estudos. Isso inclui navios tanques de gás natural liquefeito, GNL, suficientes, cruciais para atender às necessidades energéticas de Taiwan, bem como fornecimento de seguro governamental para substituir as seguradoras comerciais que evitam zonas de guerra. O transbordo será fundamental. A maioria dos navios mercantes não passará por bloqueios, mas sua carga poderá ser descarregada em portos japoneses, em seguida recarregada a bordo de navios que farão o Taiwan navegar. Taiwan também pode reduzir sua dependência de energia importada. Isso poderia incluir o aumento de suas reservas de petróleo, gás natural e carvão, e até mesmo a reabertura de sua última usina nuclear, que foi desativada em maio. Ao mesmo tempo, a rede elétrica da ilha poderia ser reforçada, incluindo estoque de peças de reposição, como transformadores e turbinas. Por sua vez, os Estados Unidos poderiam aumentar sua capacidade de transporte aéreo para um transporte aéreo semelhante ao de Berlim em 1948, embora insuficiente para atender a todas as necessidades de Taiwan. Em algumas circunstâncias, um transporte aéreo poderia ter um poderoso efeito moral e proporcionar algum alívio, informou. Além disso, a maioria dos Estados Unidos precisaria aprimorar sua capacidade de escolta de comboios. Em última análise, talvez o passo mais crucial seja garantir que a diplomacia seja sempre uma opção. Um bloqueio chinês a Taiwan e retaliações dos Estados Unidos e seus aliados poderiam devastar a economia global e, não menos importantes, as economias da China e dos Estados Unidos. Ofertas criativas dos Estados Unidos e de Taiwan podem permitir que a China declare vitória e levante o bloqueio a um custo aceitável para a coalizão. Por exemplo, Taiwan concordando com observadores internacionais nas alfândegas, reiterando o consenso de 1992 na íntegra, concluiu o Centro de Estudos. Novo radar de defesa antimísseis chega a Guam para ser testado. O novo radar de defesa antimíssil do Exército dos Estados Unidos pousou em Guam e está se preparando para ser testado. O sensor de defesa aérea de mísseis de nível inferior, ou LTAMDS, chegou a Guam no início deste mês, com o secretário do Exército Dan Driscoll visitando a Força-Tarefa Talon, a unidade que gerencia os radares LTAMDS na ilha, no fim de semana. O Defense News divulgou no início deste ano que o Exército enviaria os protótipos do radar LTAMDS desenvolvidos pela Raytheon para a ilha estratégica como parte de um esforço maior iniciado pelo chefe de Estado-Maior do Exército, General Randy George. O Exército espera testar a tecnologia avançada em informações reais antes mesmo da fase de desenvolvimento ser formalmente concluída. Nossos soldados em Guam estão na ponta de lança da defesa nacional e merecem o melhor, disse o secretário do Exército Dan Driscoll. Implantamos um novíssimo radar
LTA-MDS para exercício em ambiente operacional. Esse radar aumentará significativamente o alcance e a letalidade dos nossos sistemas de armas, disse ele. Estamos entusiasmados em testá-lo na região do Comando Indo-Pacífico e continuar aprimorando à medida que ele entre em operação. O exército americano já está começando a integrar os sensores para testes e experimentação a fim de continuar a refinar suas capacidades em um ambiente do mundo real. Em vez de dentro de limite um campo de testes dos Estados Unidos, o Pentágono está desenvolvendo uma arquitetura robusta de defesa aérea de mísseis para defender Guam de ameaças em evolução. O LTA-MDS está programado para fazer parte de um escudo abrangente de defesa aérea de mísseis que está atualmente em desenvolvimento na ilha. À medida que as hostilidades impostas pela China continuam a crescer, o Departamento de Defesa prometeu entregar uma capacidade fundamental para ajudar a evitar um possível ataque direcionado a Guam até o final de 2024. Esse cronograma foi adiado. Guam é uma ilha com quase 770 mil habitantes que se encontra em uma posição vulnerável, mais perto de Pequim do que o Havaí. A ilha abriga uma quantidade significativa de poder de combate dos Estados Unidos e, portanto, seria um alvo atraente para a China em caso de uma guerra no Estreito de Taiwan. O LTA-MDS se junta ao principal recurso de defesa antimíssil do Exército, o Sistema de Defesa de Área de Alta Altitude Terminal Tarrad, que está implantado em Guam desde 2013. O serviço desenvolveu o LTA-MDS para substituir o radar atual dos sistemas de defesa aérea de Miss Patriot, melhorando sua capacidade de detecção e discriminação e dando a capacidade de ver ameaças de 360 graus. Além dos dois protótipos em Guam, o Exército também planeja enviar outro radar, LTA-MDS, para Guam em 2027. O Exército aprovou o LTA-MDS para produção inicial em baixa escala em abril. A Força Aérea vem trabalhando para substituir seu antigo sistema Pátria há mais de 15 anos, inicialmente realizando uma competição para o sistema completo antes de cancelar esses planos em favor do desenvolvimento de um novo sistema de comando e controle e radar separadamente. Em 2019, o Exército americano concedeu a Raytheon um contrato para entregar protótipos ao longo de 5 anos. Construir o radar rapidamente foi um desafio ambicioso, e o Exército americano decidiu manter o sensor em testes por mais um ano para garantir que estivesse totalmente desenvolvido e pronto para uso. O LTA-MDS passou por 8 grandes testes de voo com mísseis, além de aproximadamente 10 mil horas de outros testes, incluindo tempo de radiação, tempo de rastreamento por radar e testes contra vento, chuva, poeira e impactos em estradas, apresando que o sistema atinge a produção plena em 2028. Neste outono, o LTA-MDS participará de testes operacionais em Guam como parte da iniciativa de transformação em contato do Exército, que coloca novas capacidades diretamente nas mãos dos soldados que irão operá-lo antes do envio formal para refinar ainda mais o sistema e informar como ele será usado em operações realistas. A OTAN envia navios de guerra para patrulhar as águas do Ártico. A OTAN envia um grupo de trabalho marítimo composto por embarcações holandeses, noruegueses, portugueses e alemães para reforçar sua presença marítima no Ártico e no extremo norte. As forças marítimas da Aliança, designadas ao Grupo Marítimo Permanente 1 ou SNMG-1, estão operando em águas estratégicas desde esta semana. Entre eles estão o navio Almirante de Reiter da Holanda, o Thor Heyerdahl da Noruega e o Bartolomeu Dias de Portugal. O Roe da Alemanha. Aeronaves de patrulha marítima adicionais têm complementado as atividades dos navios. O grupo de trabalho da OTAN conduzirá atividades antissubmarinas projetadas para proteger linhas críticas de comunicação marítima e garantir a liberdade de navegação na região, bem como patrulha de rotina. Operações integradas envolvendo a coordenação de vários navios de superfície e ativos aéreos para aumentar a compreensão da aliança sobre um ambiente marítimo, aprimorar o compartilhamento de informações e ensaiar manobras de navegação, diz o comandante Arlon Abrahamson, porta-voz do Comando Marítimo aliado à OTAN. Ele acrescentou que isso proporcionará às forças marítimas da OTAN oportunidades valiosas para aumentar seu conhecimento nas regiões polares e sua capacidade de sustentar operações nessas áreas. A mobilização ocorre poucos dias após a Rússia ter lançado um grande exercício naval dos mares Pacífico, Ártico, Báltico e Cáspio. De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, o exercício Tempestade de julho, realizado de 23 a 27 de julho, envolveu 150 navios de guerra e 15 mil militares russos. Nos últimos anos, especialistas têm sinalizado uma reaproximação no Ártico entre a China e a Rússia, demonstrada por exercícios militares conjuntos organizados perto da região do Ártico, bem como patrulhas navais e aéreas sobre o Mar da China Oriental e o Mar do Japão.
Um relatório recente publicado pelo Centro de Análise Política Europeia alertou que ambos os países também compartilham a disposição de interromper a infraestrutura submarina crítica, que poderia afetar os interesses dos Estados da OTAN. A interrupção da infraestrutura submarina crítica e as atividades de guerra no fundo do mar representam uma forma de relações nefastas que a Rússia e a China podem promover no Ártico. Ambas têm um claro interesse em interromper, como parte de operações subterrâneas contínuas contra interesses ocidentais, disse o relatório. 7 países da OTAN têm território localizado dentro do Círculo Polar Ártico: Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, Noruega, Suécia, Finlândia e Islândia. Painel do Senado americano aprova planos para 852 bilhões em gastos com defesa no próximo ano. Os responsáveis pela alocação de verbas do Senado americano aprovaram planos para aproximadamente 852 bilhões de dólares em financiamento de defesa no próximo ano fiscal, um aumento significativo em relação às metas da Casa Branca e aos esboços dos legisladores da Câmara para gastos militares em 2026. A medida de verbas foi aprovada pelo Comitê de Verbas do Senado por uma votação bipartidária de 26-3, com líderes republicanos e democratas elogiando o plano para atender às necessidades emergentes das Forças Armadas americanas. Este projeto de lei aborda grandes lacunas de financiamento em todos os níveis, disse a senadora Susan Collins, republicana do Maine, presidente do painel. Ele investe na construção naval e expande a produção de munições essenciais, incluindo interceptadores de defesa aérea e antimísseis, mísseis de longo alcance e armas hipersônicas de última geração. Ele financia a tecnologia de drones e contra-drones, que estão mudando cada vez mais a natureza do campo de batalha. Por fim, o projeto de lei investe em nosso bem mais precioso, os homens e mulheres de nossas forças armadas. Isso demonstra nossos compromissos contínuos com a sua prontidão, bem-estar e sucesso em suas missões. O projeto de lei inclui planos para um aumento salarial de 3,8% para as tropas em janeiro do ano que vem, um aumento no efetivo militar geral em 2026, semelhante aos planos adotados pelos legisladores da Câmara no início de julho. Mas a medida também inclui um aumento de 2% nos gastos básicos de defesa no próximo ano fiscal, cerca de 20 bilhões de dólares acima dos níveis de gastos aprovados pela Câmara e do pedido de gasto de defesa da Casa Branca. A Casa Branca defende a mesma um orçamento de defesa praticamente estável no ano que vem, somado a cerca de 150 bilhões de dólares em gastos pontuais em defesa aprovados em uma medida de reconciliação orçamentária no início deste verão. Parlamentares democratas se opuseram à estratégia, alegando que ele prejudica a supervisão e o planejamento de longo prazo. Os republicanos no comitê apoiaram a medida de reconciliação, mas também expressaram preocupação com a dependência de financiamento pontual para programas críticos de defesa. Acredito que não apenas o governo anterior, mas este também subestimou o nível de desafio que temos na defesa, disse o senador Mitchell McConnell, republicano do Kentucky, presidente do painel de defesa do Comitê de Dotações. Há regimes autoritários coordenando-se entre si na Coreia do Norte e na Rússia, com representantes chineses e iranianos, e uma coisa que eles têm em comum é que nos odeiam. Não está claro se o exagerado plano de orçamento de defesa sobreviverá às negociações do Congresso. A Câmara já entrou em recesso até setembro e o Senado deve deixar a cidade no final desta semana. Quando ambas as casas retornarem, terão que aprovar o financiamento para todos os gastos federais após 30 de setembro, seja por meio de um pacote de verbas para um ano inteiro ou de uma extensão orçamentária de curto prazo. Se nenhum deles for aprovado, o país poderá enfrentar uma paralisação parcial do governo a partir de 1º de outubro, fechando uma série de escritórios federais e suspendendo alguns salários militares. China pode apresentar mísseis hipersônicos e novos drones no desfile em Pequim, afirma especialista. O exército chinês pode apresentar mísseis hipersônicos e novos veículos aéreos não tripulados durante o desfile militar de setembro em Pequim, afirmou o especialista militar chinês Zhongping. A China realizará em 3 de setembro um desfile militar na praça Tiananmen, em Pequim, que celebra o 80º aniversário da vitória da Segunda Guerra Mundial. Espero ver não apenas o caça J-35A, que já fez sua estreia, mas também novos tipos de armamentos como mísseis hipersônicos e sistemas não tripulados, declarou Zhong ao Global Times. Segundo o especialista, os novos armamentos vão mostrar os avanços da China em defesa nacional e ainda servirão como um fato de dissuasão contra forças hostis, além de contribuir para proteger a soberania, a segurança e os interesses estratégicos da China. Anteriormente, a agência Xinhua informou que os equipamentos e armamentos a serem apresentados no desfile em Pequim cobrirão toda a gama de capacidades como comando, controle, inteligência, alerta antecipado, defesa antiaérea e antimísseis.
Ataque de precisão e suporte logístico abrangente. O assessor do presidente russo para assuntos internacionais, Yuri Ushakov, declarou recentemente que o presidente Vladimir Putin participará das comemorações na China da vitória sobre o Japão e do fim da Segunda Guerra Mundial. O jornal revela novas capacidades do sistema naval de mísseis antiaéreos Pantsir-M da Rússia. Sistema de mísseis antiaéreos e artilharia Pantsir-M é capaz de derrubar mísseis antinavio voando a uma baixa altitude de 3 a 5 metros acima da superfície do mar. O jornal Izvestia revelou uma nova capacidade das armas russas com referência a fontes do Ministério da Defesa da Rússia. De acordo com a mídia texto, os sistemas aprimorados de mísseis antiaéreos e artilharia terminaram recentemente no Mar Cáspio a bordo de novos navios de mísseis pequenos do projeto 22800 Karakurt. Todos os alvos imitando mísseis antinavio foram destruídos com os primeiros tiros, informaram os interlocutores da publicação. As fontes dos jornais reconheceram que os testes da nova versão do sistema de mísseis antiaéreos e artilharia não foram fáceis, mas com o aparecimento de navios de mísseis pequenos do projeto 22800 Karakurt, a situação melhorou significativamente. Destaque-se que agora o atualizado Pantsir-M é capaz de interceptar todos os tipos de alvos, incluindo lanchas não tripuladas sobre as águas. Os navios do projeto 22800 foram projetados para realizar missões tanto como parte de um grupo naval como individualmente. As embarcações deste tipo também possuem uma superestrutura furtiva com radar de varredura eletrônica ativa. Esses radares possuem vários elementos radiantes de escaneamento digital que fornecem a imagem tridimensional dos alvos. Rússia denuncia a escalada de tensões no Mar Báltico e no Ártico e culpa o Ocidente. O presidente do Conselho para Assuntos Navais da Rússia, Nikolai Patrushev, denunciou as ações da OTAN que estão transformando o Mar Báltico em uma zona de instabilidade política e militar. Para bloquear o Mar Báltico da navegação comercial russa, Bruxelas lançou a missão Báltico Sentinel, que pode ser redistribuída a qualquer momento para uma missão de bloqueio, enfatizou Patrushev. Especificamente, em relação ao Mar Báltico, o presidente do Conselho observou que a Aliança Militar Ocidental está tentando inventar suas próprias interpretações do direito marítimo internacional para regular a movimentação de embarcações russas no Estreito da Dinamarca, que conecta o Mar Báltico ao Mar do Norte, bem como para detê-las em outras áreas da região, por exemplo, sob pretexto de controle ambiental. Segundo Patrushev, os adversários da Rússia estão perseguindo embarcações russas e de outros países que transportam carga russa, ao mesmo tempo que planejam e realizam atividades provocativas e enérgicas. Como resultado dos esforços dos países da OTAN, a outrora calma região do Mar Báltico está se transformando em uma região de instabilidade política e militar, disse Patrushev. Para o conselheiro, não está descartada que ataques diretos contra embarcações e infraestrutura marítimas russas e de outros países possam ser realizados para atribuir a responsabilidade dos ataques a Moscou. Por outro lado, em relação à região do Ártico, Patrushev acrescentou que os países ocidentais estão tentando mudar a situação política e militar no extremo norte. Ele explicou que a OTAN realiza operações de frota de superfície submarinas em altas latitudes, bem como operações expedicionárias de reconhecimento e sabotagem. O aumento da atividade militar dos Estados Unidos da OTAN no Ártico aumenta a probabilidade de incidentes, o que pode levar a uma escalada incontrolável de tensões, resumiu Patrushev. Índia informa os Estados Unidos que não está interessado em comprar caças furtivos F-35, escreve mídia. A Índia declarou à parte americana que não está interessada em adquirir caças F-35, preferindo o desenvolvimento conjunto de equipamentos militares, relata a agência Bloomberg em uma referência às fontes. A Índia informou os Estados Unidos que não planeja comprar caças furtivos F-35. O governo do primeiro-ministro Narendra Modi está mais interessado em uma parceria que visa o desenvolvimento conjunto e produção de equipamentos militares do país, relata a agência com referência a fontes informadas. Na terça-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a introdução de uma taxa de 25% sobre as mercadorias da Índia a partir de 1º de agosto, alegando as altas tarifas de Nova Delhi, barreiras comerciais e cooperação de Nova Delhi com Moscou em energia e armamentos. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, disse em abril que os Estados Unidos gostariam que a Índia comprasse mais armas norte-americanas, incluindo caças F-35. Exército russo realiza na última semana 7 ataques com armas de alta precisão contra o setor militar industrial ucraniano, diz o Ministério da Defesa da Rússia. O
Ministério especificou que os ataques foram realizados com mísseis e drones, tendo sido identificados ou eliminados pontos de controle de drones ucranianos, depósitos de mísseis e pontos de localização temporária de unidades do exército ucraniano e mercenários estrangeiros. Além disso, as forças russas, durante a semana, continuavam avançando na República Popular de Donetsk, na região de Dnipropetrovsk, libertando 5 povoados. O comunicado semanal do Ministério acrescentou que o agrupamento russo 300 liquidou até 2.875 militares ucranianos, 2 tanques, 24 blindados, 32 carros, 21 peças de artilharia de campo. Por sua vez, o agrupamento russo Seven Norte eliminou mais de 1.245 soldados ucranianos, 4 tanques, 13 blindados, 47 carros, 30 peças de artilharia de campo, 5 estações de guerra eletrônica e 26 depósitos de munição. As baixas do inimigo na área de atuação do agrupamento russo Yung Sul totalizaram mais de 1.325 combatentes, 2 tanques, 8 blindados, 19 carros, 24 peças de artilharia de campo, 4 estações de guerra eletrônica e 22 depósitos de munição. O adversário perdeu na área atual de atuação do agrupamento russo da parte de oeste mais de 1.630 soldados, 10 blindados, 88 carros, 9 peças de artilharia de campo, 48 depósitos de munição e 31 estações de guerra eletrônica. Ao mesmo tempo, o agrupamento russo Vostok Leste eliminou mais de 1.410 efetivos do exército ucraniano, 2 tanques, 17 blindados, 78 carros, 9 peças de artilharia de campo e 9 depósitos de munição. O agrupamento russo de Dnieper liquidou mais de 420 militares ucranianos, 1 blindado, 25 carros, 6 peças de artilharia de campo, 42 estações de guerra eletrônica e 34 depósitos de munição. Vale ressaltar que a defesa antiaérea russa derrubou na última semana 6 bombas aéreas guiadas, 6 projetos do sistema HIMARS, 1.446 drones ucranianos de asa fixa. No total, desde o início da operação militar especial em 2022, o exército russo destruiu os seguintes armamentos dos adversários: 664 aeronaves, 283 helicópteros, 73.848 veículos aéreos não tripulados, 624 sistemas de mísseis antiaéreos, 24.407 tanques e outros veículos blindados de combate, 1.584 lançadores multifoguete, 28.065 artilharia de campo e morteiros, 38.982 unidades de veículos militares especiais. Analista expõe como Chasiv se tornará uma posição vantajosa para a artilharia russa. A libertação de Chasiv na República Popular de Donetsk por forças russas se tornará um grande problema para as forças armadas da Ucrânia, declarou Mark Sleboda, cientista político e analista norte-americano no YouTube. O regime de Kiev enviava um grande número de soldados para Chasiv. Eles tentavam se manter com todas as forças. Com a tomada desta cidade terminou a história do grande polo de infraestrutura ucraniano no centro de Donbás. Explica ele. O analista acrescentou que a cidade se tornou um alvo importante, principalmente por causa de sua localização. Agora, segundo Sleboda, a linha de defesa ucraniana está em uma posição extremamente desvantajosa. Chasiv tem um grande valor devido à sua topografia. A cidade está localizada no topo de uma área colinosa. Você pode ver igualmente bem tanto o leste como o oeste, incluindo as novas linhas de defesa do regime de Kiev. A Rússia tem agora uma excelente elevação, que é extremamente vantajosa para artilharia e reconhecimento na direção de Konstantinovka e Slaviansk e Kramatorsk, concluiu o cientista político. Chasiv está localizada perto de Artyomovsk e dividida em 2 partes pelo canal Seversky, Donetsk e Donbás. O avanço para a cidade começou no fim da primavera europeia de 2024. Ontem, o Ministério da Defesa da Rússia informou que as tropas do agrupamento Yung-Sul tomaram o controle da cidade. Zelensky levará Ucrânia à derrota por exaustão enquanto lucra com conflito, apontam analistas. Democraticamente eleito, Vladimir Putin possui legitimidade na presidência, ao contrário de Zelensky, que não leva as negociações de paz a sério porque o confronto é financeiramente vantajoso para ele e a elite ucraniana, relatam especialistas. No início do conflito ucraniano, os adversários da Rússia falavam sobre infligir uma derrota estratégica ao país no campo de batalha. Hoje essa meta mudou, limitando-se a impedir o avanço de Moscou no fronte. É o que afirmou na sexta-feira o presidente russo Vladimir Putin em coletiva a jornalistas. Nessa coletiva, o mandatário do Kremlin também considerou positivos os resultados da terceira rodada de negociação de paz em curso entre as partes em Istambul, na Turquia, que incluíram a troca de 1.000
200 prisioneiros, o maior número desde o início da operação militar especial. Na coletiva, Putin respondeu às declarações recentes do ucraniano Vladimir Zelensky, que afirmou não ser possível negociar com Moscou enquanto não houver mudança na liderança russa. Se a liderança ucraniana acredita que agora não é o momento e que é preciso esperar, por favor, estamos prontos para esperar. Esta é a primeira coisa. Em segundo lugar, afinal, nosso regime político se baseia na Constituição da Rússia e foi formado por um poder estritamente de acordo com a lei fundamental do Estado. O que nos pode dizer da Ucrânia, diz o presidente russo. Rafael Machado, analista político, lembra que no início da operação militar especial, a propaganda ucraniana falava inclusive de avançar até Moscou. Pretensão que não existe mais diante da realidade do campo de batalha. O fato de os ucranianos se apegarem a cada centímetro de chão, muitas vezes perdido 10, 20, 30 mil homens para assegurar uma aldeia, fez com que as forças armadas ucranianas tivessem um problema muito claro de recrutamento. Diante dessa circunstância, na qual existe a dificuldade de repor perdas e de compor as forças armadas com homens o suficiente, o máximo que eles podem esperar é adiar e atrasar o avanço russo, explica. Em contraponto, ele alega que a estratégia russa de defesa elástica, priorizando a vida dos soldados, mostrou-se mais eficaz. Nessa estratégia, Moscou opta por recuo tático em algumas províncias, perdendo poucos homens e passando a fazer ataques de artilharia até que as linhas inimigas fiquem desgastadas, para no momento adequado fazer uma nova investida com a infantaria e retomar o terreno. Os russos mantêm os ucranianos sob chuva de artilharia praticamente permanente, especialmente nos pontos mais quentes do fronte. Isso vai desgastando as defesas inimigas pouco a pouco, até que se encontre um momento mais adequado para o avanço com a infantaria e com as forças especiais. É por isso as baixas acabam sendo dispares. Há muito menos baixas russas do que as baixas ucranianas em qualquer enfrentamento. Por sua vez, Henrique Domingues, vice-chefe do Fórum Internacional dos Municípios BRICS, afirma que as raízes da resiliência russa remetem à própria história do país, que sempre enfrentou uma série de agressões e preconceito por parte dos ocidentais, sobretudo europeus. Outro elemento importante que também motiva essa resiliência russa no campo de batalha é o próprio inimigo, porque existe uma motivação muito forte de cunho nazista nas tropas ucranianas, que são ideologicamente inspiradas pelo Stefan Bandeira, um notório colaborador soviético ucraniano que se juntou às tropas de Hitler para combater o exército do próprio país, a União Soviética, afirma. Segundo Domingues, são esses elementos históricos, ideológicos e sociais que fazem com que a resiliência do povo russo seja tão acentuada durante esse período de conflito. Quanto às declarações de Zelensky demandando troca de liderança na Rússia para que haja negociações, Machado pontua que a impressão é que o fim do conflito não é conveniente para o líder ucraniano nem para os burocratas e oligarcas de Kiev. Ele aponta que Zelensky tem sempre encontrado algum motivo para não avançar com essas negociações de paz. O motivo pela qual Zelensky não deve estar interessado em negociações é séria é porque este conflito, para ele e para outros membros da elite ucraniana, está gerando muito dinheiro, afirma. Machado acrescenta que esse dinheiro é gerado por meio de desvios de equipamentos ocidentais enviados à Ucrânia, que muitas vezes vão parar nas mãos de terroristas ou facções criminosas, incluindo no Brasil. É óbvio, tem muito dinheiro que vai para subsidiar a agricultura ucraniana, a previdência ucraniana e outros serviços básicos, e que vai acabar parando nos bolsos de oligarcas, de burocratas. Por isso, inclusive, que hoje há muitos protestos contra Zelensky, que fechou o principal departamento de combate à corrupção na Ucrânia. Obviamente porque esse departamento estava se aproximando de verdades inconvenientes. Para Domingues, a postura de Zelensky visa atender os interesses norte-americanos e europeus no conflito. Ele lembra que, no primeiro mês do conflito, Zelensky desistiu de negociar a paz com a Rússia após uma visita do então primeiro-ministro inglês Boris Johnson. O especialista aponta que os Estados Unidos têm interesse em começar no conflito ucraniano que, entre outros motivos, foi disparado pela finalização da construção dos gasodutos Nord Stream 1 e 2 que levavam à União Europeia a energia barata proveniente da Rússia. Os Estados Unidos têm interesse comercial nessa questão energética, que foi inclusive ratificado agora nesse acordo firmado com a União Europeia, onde a União Europeia está obrigada, no âmbito desse acordo, a comprar energia dos Estados Unidos com o objetivo de diminuir a sua dependência da iniciativa russa. Machado afirma ainda que Zelensky é ilegítimo, pois está ocupando o posto presidencial da Ucrânia, apesar do término de seu mandato, a opinião que é compartilhada por Domingues. Ele pode ter as críticas que tiver ao governo russo, mas a verdade é que o governo russo é eleito, legitimamente eleito. Além, é óbvio, de, na verdade, Zelensky está indo para a mesa de negociação para defender interesses que não são do povo ucraniano e sim de representantes ocidentais da geopolítica mundial, afirma Domingues. Domingues diz que as chances de a Ucrânia e o Ocidente aceitarem um acordo de paz, levando em consideração as prerrogativas listadas por Moscou, que inclui a neutralidade de Kiev, o reconhecimento das repúblicas populares de Donetsk, Lugansk, das regiões de Kherson, Zaporozhye, como parte da Rússia, o fim das sanções ocidentais são baixas, pois, na prática, seria confirmar a derrota total do Ocidente, da própria OTAN, contra a Rússia.
não apenas no âmbito do político, econômico, mas também, sobretudo, no campo de batalha, porque a OTAN foi criada no sentido de fazer frente ao país colossal, gigantesco, que era a União Soviética. E durante muitos anos se aventou a teoria de que os exércitos da OTAN seriam imbatíveis. A Rússia tem demonstrado cotidianamente que no âmbito de uma operação militar especial é possível sim resistir às tropas da OTAN. Segundo Domingos, levando em conta a deteriorização já muito elevada das frentes ucranianas, na qual tropas mercenárias também já não veem mais sentido em participar, a Rússia tende a sair do conflito vitoriosa. A parte da exaustão das tropas ucranianas, Machado compartilha da opinião. A operação militar especial vai terminar por exaustão da parte ucraniana, mesmo quando efetivamente colapsarem os seus meios de defesa, porque a gente tem visto como a elite ucraniana tem sido extremamente intransigente em relação às demandas de Moscou. E, a não ser que haja aí uma revolução interna, um golpe de Estado, ou quem sabe uma mudança de regime, é improvável que eles aceitem essas demandas.